Mais uma vez, bom dia a todos. Eu quero aqui, quer dizer, já boa tarde, né? Quero cumprimentar aqui Monsenhor Marcelo Sorondo e agradecer pela oportunidade, né, de nos ceder essa casa e fazer essa interlocução com o Vaticano, para que nós pudéssemos também estar aqui mostrando essa posição dos governos, uma posição também do governo brasileiro sobre as questões em torno da Amazônia, cumprimentar também o presidente do nosso consórcio, Valdez Góes, e cumprimentar os colegas governadores, aqui o Helder Barbalho, lá do Pará, o Wellington Dias, do Piauí, o Flávio Dino, do Maranhão, cumprimentar também o Vigílio Viana, lá da Fundação Amazonas Sustentável, que tem sido um grande parceiro nesse trabalho lá no estado do Amazonas, cumprimentar aqui as demais autoridades presentes. E eu quero reconhecer aqui o trabalho que a Igreja Católica faz, quando traz um tema tão importante para a humanidade, mas, sobretudo, para as pessoas que vivem na Amazônia. Primeiro porque esse é um evento que estava programado desde 2017 e não trata-se de apenas um modismo, em que muitas pessoas acabaram pegando a carona dos acontecimentos na Amazônia e também do exagero que houve em torno do desmatamento e também das queimadas e começaram a falar sobre a Amazônia, mostrando que essa é uma pauta de importância para a Igreja. E segundo ponto é o alcance que ela tem no sentido de fazer com que essa mensagem de proteção da Amazônia e, sobretudo, de dignidade às pessoas cheguem àquelas áreas mais distantes, porque mesmo onde não há energia elétrica, onde não há comunicação, não há internet, a Igreja está lá presente. E é importante que as pessoas entendam o que é a Amazônia, para que possa haver esse processo de preservação e de que maneira que essas pessoas podem contribuir com isso. Eu trouxe aqui alguns slides, só para a gente ter ideia da responsabilidade que o governo federal, que os governadores da Amazônia têm. Aqui são os estados que fazem parte da Amazônia brasileira, uma área de 2 milhões, aproximadamente, quase 2,5 milhões de quilômetros quadrados, e aí nesse território cabem Itália, França, Suíça, Portugal, Espanha, Alemanha, Reino Unido, Eslováquia, Bósnia, e por aí vai. Especificamente no caso do Amazonas, nós temos 1,5 milhão de quilômetros quadrados, é a maior porção da Amazônia. Tem ali outros dados sobre a quantidade de habitantes, áreas protegidas. As etnias são 66, sendo que 20 grupos ainda não contactados, e nós temos 97% das nossas áreas protegidas. E as questões em torno da proteção da Amazônia, elas atravessam décadas. Eu nasci e me criei na Amazônia, meu pai foi garimpeiro e atuava nessa atividade por uma questão de sobrevivência. E aí eu cresci vendo esses conflitos que aconteciam em torno da atividade garimpeira, em torno da extração da madeira e em torno de outras questões polêmicas na Amazônia. E o que a gente percebe é que, ao longo do tempo, pouco se conseguiu avançar nesse sentido. E, mais uma vez, nós estamos aqui discutindo a questão da Amazônia. Esse daqui é um momento importante para que a gente possa cobrar e juntar forças junto com instituições, junto com outros países, junto com a Igreja, e saber do mundo qual de fato ou quanto ele está disposto a colaborar com a Amazônia, mas de forma prática e de forma objetiva. Nós temos alguns projetos, alguns avanços, mas de forma muito isoladas e muito a conta-gotas. O nosso povo ainda continua sofrendo muito, nós temos uma população que ainda vive na linha da pobreza, enquanto tem muita gente ganhando com a marca Amazônia, multinacionais ganhando com a marca Amazônia. Nosso ouro continua saindo de terras indígenas, sem levar em conta que a matéria-prima que sai e se transformam em produtos acabados
e, às vezes, de altíssima qualidade e também de alto valor agregado, que acaba beneficiando outras populações. Há muitas vozes no mundo falando sobre essa proteção, e é importante se ter clareza e conhecimento desse mapa da pobreza no Brasil. Especificamente no caso do estado do Amazonas, 20% da nossa população vive na extrema pobreza e mais de 50% na linha da pobreza. Não há como falar em proteção ambiental, não há como falar em proteção do meio ambiente, sem que antes se possa levar em consideração a pessoa que vive na floresta, esse ser humano que vive na floresta. Muito tem se falado sobre o aumento dos instrumentos de proteção, tecnologia, o que é importante para monitoramento, policiamento, agentes dos órgãos de controle, mas, por mais que se tenha todos esses instrumentos, não seremos capazes de fazer isso sem que haja a plena consciência ao cidadão que mora lá da importância de se preservar. E ele só vai conseguir fazer isso no momento em que a floresta fizer sentido para ele. Porque hoje, essa metade da população explora a floresta como uma forma de sobrevivência. E sobreviver é condição primária. Todos os dias ele acorda, metade dessa população, querendo saber de que forma é que ele vai garantir o sustento da família dele. Então, essa é uma pessoa que precisa, acima de tudo, ter dignidade. E isso está muito alinhado com o que fala a Igreja, isso está muito alinhado com o que foi discutido no Sínodo sobre a dignidade humana e o respeito ao cidadão. Eu tenho viajado muito o estado do Amazonas e feito alguns materiais para mostrar às pessoas qual o significado verdadeiro da Amazônia, né, e quais os desafios que a gente tem enfrentado no dia a dia. Eu tive recentemente na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Médio Juruá, onde há uma atividade de manejo de pirarucu, onde há também uma atividade de manejo de quelônios. Eu fui lá na praia da Pupunha, na comunidade do Roque, onde as pessoas protegem a praia e garantem que as tartarugas subam para colocar ali os seus ovos. Depois que isso acontece, tiram os filhotes, colocam ali num tanque e depois de 60 dias devolvem ao rio, para que elas possam estar seguras e não estejam tão suscetíveis aos predadores. Lá os moradores não ganham um centavo sequer do governo federal ou do governo do estado para fazer essa proteção. A contrapartida recente que o governo do estado deu foi o manejo do quelônio. Eu tive também numa reserva de desenvolvimento sustentável que trabalha com o manejo do pirarucu. Em 2009, quando começou o manejo, havia 4 unidades de pirarucu. Ano passado, 10 anos depois, quando essa contagem foi feita, havia 1.600 unidades, mostrando que ninguém mais tem o compromisso e a expertise em proteger os nossos recursos naturais que o nosso povo. Para concluir a minha fala, eu gostaria de mostrar aqui um vídeo para mostrar um pouco do que vive o caboclo da Amazônia e um pouco dessa experiência do que é desenvolvido lá no estado do Amazonas, entendendo que nós precisamos superar situações básicas, como já foi mencionado aqui pelo Helder, a questão da regularização fundiária, zoneamento econômico e ecológico e um modelo de desenvolvimento sustentável. Tem muita gente curiosa que talvez não saiba, mas esse daqui é o pirarucu, o maior peixe de água doce do planeta. O bacalhau da Amazônia. Então, vou mostrar aqui o vídeo dessa visita que a gente fez a essa reserva.
natureza é nossa, porque nós cuida, nós preserva, nós zela por isso. Isso daqui é para alimentação da comunidade ou vocês também comercializam? Comercializa, porque isso aqui é do manejo, e como é, a gente tira para o consumo da comunidade. A ideia é que, como os comunitários há mais de 20 anos protegem os tabuleiros, e a gente tem visto um aumento do número de quelônios por causa desse trabalho, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, a gente desenvolveu uma estratégia, uma tecnologia, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas, para fazer a contagem e o manejo desses quelônios, para que as comunidades pudessem não só proteger, mas também comercializar, né, o trabalho da conservação. Como é que o senhor se sente sendo responsável por essa preservação? Me sinto honrado, porque há muito tempo que eu não via isso. E hoje eu tenho como eu trago meus filhos aqui, ele vê, fica muito animado, eu levo ele para a praia para ajudar a arrancar. Aí esse daqui é o litro de luz. E tem ajudado muito vocês? Tem, porque antes nós jantava na lanterna. Trocar de roupa, atar o mosquiteiro, aí de repente as pilhas se iam. E agora não, a lanterna fica só para focar na praia e no correr da noite. Isso aqui, como tu chega da praia, só é de pendurar e vai ajudar bastante. Eu estou vindo aqui e eu estou indo aos mais distantes interiores do estado do Amazonas para mostrar para as pessoas a realidade que cidadãos como esse daqui vivem e as dificuldades que são enfrentadas no dia a dia. Tem muita gente que fala em preservação da Amazônia, mas esse daqui, o parente dele, o filho, a esposa e os vizinhos é que são os verdadeiros protetores da Amazônia. Então, para que a gente possa proteger as nossas florestas, primeiro tem que proteger esse cidadão. Primeiro tem que proteger o homem que mora na floresta. Esse sim dá uma contribuição significativa pensando nas próximas gerações. Muito obrigado.